Olá, pessoal. Meu nome é Isabel de Souza. Eu sou pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Missão. Eu sou advogada e economista. Sigam minhas redes sociais, @Isabel de Souza SP, em todas as redes. Siga meu YouTube também, me ajudem a fazer lives. O link tá na bio e vamos lá. Eu tô gravando esse podcast para conversar um pouco com vocês sobre direito penal. Tem alguma coisa que ficou na minha cabeça de 20 anos atrás, porque eu parei de atuar como jurista faz tempo, eu era bancária, né, até um mês atrás. Eu prometo estudar bastante, porque os próximos passos me levam de novo ao direito, e dessa vez produzindo lei, se tudo der certo. Mas vamos lá, deixem suas perguntas, opiniões e questões existenciais nos comentários, vou adorar discutir com vocês as ideias, e bora conversar. Nem tudo interessa ao direito penal. Muita coisa que o direito penal não consegue ver deveria interessar. Vocês já frequentaram a cadeia? Eu nunca frequentei, mas eu já escutei relatos e vou contar aqui pra vocês um pouquinho as histórias. Primeiro, a cadeia tem cheiro de gente guardada. Eu não imagino o que seja esse cheiro, mas considerando que pessoas produzem matéria orgânica e pessoas têm cheiro, eu mesma tenho cheiro e tem muita gente junta na cadeia e talvez a higiene não seja a prioridade naquele lugar. As pessoas limpam as prisões com criolina e não tem muita ventilação também, dá pra se imaginar essa mistura de criolina com fezes humanas. Eu pesquisei aqui, parece que usam água sanitária também, que seria mais convencional, cheiro mais ok, mas às vezes também não tem água sanitária, eles lavam a cadeia só com água. Eu tenho muito essa questão de cheiro na cabeça, né? Então eu começo pelo cheiro. Eu gosto, inclusive, do cheiro de pólvora que tem nas manifestações, que eu comecei a frequentar esse ano. O pessoal usa sinalizador e tem cheiro de pólvora. Gosto de manifestações também pelo cheiro de pólvora. Mas voltemos à cadeia. Esse é o cheiro que parece ter nas cadeias. Segundo, a pessoa que comete o crime aqui fora, ela acha que ela é muito esperta. Agora, se imagina que na cadeia todo mundo é muito esperto. Todo mundo é muito malandro. Quando você vai pra lá, você não é especial. Você só vai estar junto de um monte de gente que se importa zero em te passar pra trás. Todo mundo lá é desconhecido e não confiável. Terceiro, além de desconhecido e não confiável, talvez essa pessoa não goste de você. Um professor contou uma vez que na vara de execução penal estava um preso que guardou um ossinho de frango do almoço. E ele estava lá para avaliar se ele precisava de alguma punição, né? Essas são as punições que acontecem na cadeia. Então, a pessoa é mandada para solitária porque ela tá sendo perigosa para outro preso. E aí ele falou, não, a pessoa tava só com um ossinho de frango na mão. O que isso tem de perigoso, né? Então, não precisa de punição. Deixa ele livre lá na cadeia com os outros prisioneiros. Mas aí ele perguntou, assim, depois que acabou o julgamento, o que uma pessoa faria com um ossinho de frango na cadeia? Aí o homem respondeu, então, quando um desafeto tá dormindo, é só pegar esse ossinho de frango, colocar no ouvido dele e pá, enfiar na cabeça. Pode ser que ele não acorde no dia seguinte. Quarto, as pessoas na cadeia não são necessariamente sãs, mas provável é que não sejam. E elas talvez não estejam sóbrias. Agora você imagina dormir na mesma cela, fedida, de um cracudo doidinho que não gosta de você e que guarda o ossinho de frango do almoço. Esse lugar é um lugar legal de se estar? Você deseja esse lugar pro seu pior inimigo? Vamos lá, quem é o seu pior inimigo? Eu vou falar aqui de algumas experiências não muito legais que eu tive na firma, mas vamos lá. Eu fui assediada moralmente uma vez. O chefe que eu tinha me levou pro inferno, assim, depressão, tudo. Ele tentou me demitir. Ele pegava meu trabalho, passava para uma sênior apresentar, me proibiu de mandar e-mail, não me chamava para nenhuma reunião, falava em reunião de equipe que eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer lá, que eu não servia mais para nada. E daí eu denunciei ele pro RH. Ele chegou a me chamar de louca em uma reunião e ficou dando risada de mim junto com a sênior. Um sacramento e tanto, hein? Quem diria? Eu gostaria que essa pessoa fosse pra cadeia por misoginia. Eu não queria nem que ele perdesse o emprego por causa disso. Ele tinha um filho pequeno e, considerando a área de negócio do meu serviço, o lugar que tem algumas pessoas que mandam e não precisam saber o que estão fazendo, ele servia muito bem. Bem até demais pro meu gosto. Eu trabalhava com estratégia de dados. Ele nunca tinha mexido com estratégia de dados. Ele não sabia ler um gráfico de barra simples, mas ele sabia mandar. E ele era muito bom mandando. Ele sabia o que fazia quando precisava mandar. Ele era machista. A gente uma vez foi na casa dele, numa confraternização de fim de ano, né? E
A mulher dele também trabalhava de casa, de home office, então ela tava lá trabalhando. Ele ficava oferecendo as coisas pra gente, pra servir, né? E toda vez que a gente falava, eu aceito um café, eu aceito isso, eu aceito aquilo, ele chamava a mulher dele, que estava trabalhando, pra servir a gente. Então, assim, eu vim de uma família que a minha avó ficava em casa cuidando dos filhos, mas eu não fui criada pra isso, sabe? E isso pra mim já é um comportamento machista, assim, de certa forma, né? Porque a pessoa não estava lá dedicada a cuidar da casa e dos filhos, ela estava lá trabalhando e ele ocupava o tempo dela pra servir a gente porque ele não fazia coisas de casa. É um comportamento estranho? É. Mas eu, na situação de funcionária dele, queria me afastar da situação. Eu pedi pra ser mandada embora na época, pedi pra mudar de área, mas não acho que ele deveria ser mandado para a cadeia por causa disso. A cadeia é o lugar do cracudo com cocinho de frango do almoço. Isso é algo razoável? Isso não é algo razoável. Isso não é algo proporcional. Ele não tem que estar na cadeia porque ele trata mal mulheres. Não faz sentido. Não é proporcional a pena para o comportamento dele. Nem tudo interessa ao direito penal. Isso é um problema da firma e no trato na firma deveria ser lidado pelo RH. Não tenho que entrar na justiça por causa de uma situação dessa. Agora vocês lembram de um vídeo que circulou na internet faz um tempo de um menor assaltando um Uber à mão armada? Esse menor de idade pegou uma arma e decidiu se o motorista de Uber deveria morrer ou viver. O direito penal, por incrível que pareça, não enxerga isso de forma alguma, porque menores de idade são inimputáveis. Para as leis, esse menor não tem consciência do que está fazendo porque é muito jovem, independente da consequência que isso possa ter para o motorista de Uber. Agora, você acha que esse menor deveria ir para a cadeia? Hoje, ele não vai para a cadeia. Quem poderia mudar isso? O Congresso? Os deputados? Os senadores? O Flávio Bolsonaro? É preciso mudar a Constituição para isso? Sim. Mas a pessoa Flávio Bolsonaro está preocupada em trazer para o direito penal o que não interessa para o direito penal. Vocês percebem como isso é perigoso? Vocês percebem que a gente dá poder para umas pessoas e não sabe a consequência disso? Nossos juízes mesmo se comportam como se estivessem na common law. Mas nossos juízes não são nem eleitos e nem têm mandato, como em alguns casos na common law. O mais próximo de eleição de juízes que temos são as nomeações dos tribunais superiores. Ainda assim, não há mandatos. Nosso ordenamento está em um sistema de civil law. As leis são escritas e vêm do legislativo e não do judiciário, principalmente as penais. Elas devem dizer exatamente o que é o crime e como ele será punido, porque o que está em jogo é você dormir com o cracudo do ossinho. Daí, gerou alguma dúvida se o que eu fiz é crime ou não? Então o réu fica livre. O que se questiona em tribunais é se foi mesmo a pessoa que fez e se o crime cometido foi exatamente o que estava escrito na lei. Na dúvida, o réu fica livre. Indúbio pro réu. Mas tem o crime, mas só é punido se o resultado acontecer mesmo. Tentativa não está escrito. Na dúvida, você solta o réu. Mas a mulher passou batom na estátua. Passar batom na estátua tem alguma possibilidade de derrubar a república? Na dúvida, você solta o réu. Tentativa de golpe de Estado está escrito? Sim, tentativa está escrito, mas tem que ter violência ou grave ameaça. Vamos lá na lei penal, artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Passar batom na estátua te deixou na dúvida de que o ato foi violento? Na dúvida, você solta o réu. Mas precisa ser garantido isso de tentativa de golpe de Estado, mesmo sem grave ameaça. Então, agora nós vamos fazer uma lei para essa moça que talvez não estivesse nas melhores condições mentais e que sim queria Bolsonaro presidente sem ser eleito, para que essa moça tenha uma pena razoável. Vamos fazer uma lei proporcional? Uma lei que inclua falta de grave ameaça na tentativa de golpe? Eu fico vendo Beccaria se revirando no túmulo com o nosso atual STF. Em 1700, quando ele escreveu dos delitos e das penas, a pessoa sabia que precisava ser razoável e proporcional para penalizar uma outra por um crime. Mas em 2020, as pessoas esqueceram isso. As pessoas mais inteligentes do nosso meio jurídico, que supostamente são as pessoas que estão no STF, se esqueceram disso. Então vamos trabalhar, Congresso?
Vamos escrever uma lei? Daí, da próxima vez, você prende a pessoa que tentou derrubar a República sem grave ameaça. Porque não existe crime sem lei anterior que o defina. E na dúvida, você solta o réu. Ficou na dúvida? Libera o réu. Sem lei anterior estritamente escrita, você solta o réu. É até engraçado, porque eu era a pior aluna da faculdade, mas era a melhor faculdade, talvez tenha algum benefício nisso, né? Inclusive, eu acho que eu só passei no vestibular porque incluíram matemática na segunda fase, bem no meu ano. Eu ia bem em penal. Às vezes, só fazia uma prova de processo penal e já passava de semestre. Eram 2 provas normalmente, né? A média 5, eu fazia uma prova, tirava 10 e não precisava fazer a outra porque eu já tinha passado de semestre. Porque eu tenho essa cabeça ligeiramente matemática. Eu programo em SQL e penal nada mais é do que um programa de computador. O computador, ele não entende subtexto. O computador, ele não entende ironia. Ele entende exatamente o que você falar. E se ele não rodar certo, a culpa é sua que fez o programa errado. É um if-else. É um case when. É simples. Porque o que está em jogo é você dormir com o cracudo do ossinho de frango. Isso se chama segurança jurídica. São garantias. Garantia de que você não vai dormir com o cracudo do ossinho. Não queira ir para a cadeia. Porque a cadeia não é um lugar legal. Mas algumas coisas precisam ser levadas mais a sério do que são. A pessoa que quer matar seu pai, que é Uber, quando você é criança, e pode te fazer passar fome por causa disso, tem que ser levada mais a sério. Meu pai é taxista, podia ser meu pai. Minha mãe estaria em apuros se tivesse que sustentar a gente sozinha. Era a vida de uma família inteira que ia ficar mais difícil. Eu tenho 3 irmãos. Essa pessoa tem que ser afastada da sociedade. Mas ela só tem 14 anos. Mas ela sabe manejar uma arma? Você sabe manejar uma arma? Você maneja uma arma para decidir se a vida de outra pessoa vale menos do que um celular? Agora, minha antiga chefe, um exemplo. Primeira semana trabalhando na área. Falei pro meu coordenador, ela era gerente, né? Eu falei que tinha feito cirurgia do nariz. Ele me conhecia já fazia um tempo, falou que não tinha percebido. Daí a gerente grita lá do outro lado do escritório. Pra outra coordenadora, né? Falando com a outra coordenadora. Assim é fácil parecer modelo. Ou seja, me chamou de feia na cara dura. Eu fico pensando comigo assim, se ela quer parecer modelo, por que ela não faz plástico em vez de ficar me enchendo o saco? Não sei, mas ela gritou lá. Ela tinha muitas questões com lideradas. Quer dizer, comigo, né? Porque só tinha eu de mulher contratada. Ela tinha 20 liderados, 20 contratados, homens e eu. Todos homens e eu. Aí eu te pergunto, isso é misoginia? Eu tenho certeza que ela ainda não saiu da 5ª série. E tem que resolver todas as questões que ela tem na cabeça pra resolver do lado de lá. É um saco? É. Eu fico sofrendo bullying no serviço? Fico. Mas isso não vai me matar, isso não me ofende de forma alguma, sabe? Entendo que é um problema que ela pode resolver sozinha, ela lá, e eu não faço questão nem de saber como é que é. Mas eu não quero que ela durma com o cracudo docinho. Porque não faz sentido. Isso não é proporcional. Se ela não gosta de mulher, não posso fazer nada. Mas isso é misoginia? O direito penal vai cuidar disso? Olha, se você acha que essa pessoa tem que dormir com o cracudo do ossinho porque fez isso, é bom você rever sua formação ocidental cristã, porque tem alguma coisa errada. Agora, o traficante que segura um fuzil para defender o território, ele é vítima da sociedade? Ele podia até ser vítima da sociedade quando ele era uma criança que não tomava decisões ruins por conta própria. Mas quando ele pega um fuzil e tenta matar outra pessoa, porque, sei lá, não pagou a dívida do tráfico, ele não é mais vítima da sociedade. Tem uma sociedade que é vítima dessa pessoa. Agora, vocês lembram dessa fala do Lula sobre traficante ser vítima da sociedade? Parabéns aos responsáveis que colocaram essa pessoa no poder, viu? Só por Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que a gente coloca no poder. Por quê? Estão invertendo proporcionalidade de atos para que criminosos violentos fiquem livres e pessoas que falam besteira sejam aprisionadas com cracudos do ossinho. Projeto de lei da misoginia. Altera a legislação para incluir crimes motivados por misoginia. Ódio ou aversão a mulheres é o que está definido como misoginia. A pessoa que odeia ou tem medo, aversão às mulheres, vai ser punido da mesma forma que uma pessoa que comete discriminação ou preconceito racial. Para essas pessoas, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inafiançável, imprescritível, não define o que é misoginia, além de ódio ou aversão à mulher. A pessoa, na cabeça dela, tem ódio ou aversão à mulher.
reclusão de 2 a 5 anos e multa, sem fiança, sem prescrição. Primeiro, que equiparação é uma aberração de direito penal. Que é isso? Preguiça de fazer lei? Daí o legislador não trata individualmente cada bem público, cada crime, protege tudo da mesma forma, com as mesmas penas. Além disso, o que é misoginia? Chamar mulher de feia é misoginia? Se eu chamar a Hilton de feia, eu vou ser presa? Ninguém acha estranho que, por questões puramente subjetivas, talvez um juiz decida por si só que eu vá pra cadeia? Juízes deveriam fazer leis? Porque se o legislador não me diz o que é misoginia, pode ter certeza que um juiz o fará. Juízes deveriam legislar sobre direito penal? Sabe o que tudo isso me diz? Que talvez você não amanheça, porque dormiu com um cracudo docinho. E o nosso judiciário é o Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro assinou esse cheque em branco para Alexandre de Moraes, quando foi a favor da lei da misoginia no Senado. E pode ser que amanhã você durma com um cracudo docinho. É por isso que eu digo que nem tudo interessa ao direito penal. Algumas coisas, como assalto à mão armada por menores, deveriam interessar. E o direito penal não vê. Quem arruma isso? As pessoas que você elege. O direito penal tem que se vingar ou educar? Pro atual presidente Lula, o direito penal tem que se abster. Ele nem precisava existir. Por quê? Porque bandido é vítima da sociedade. Saiba que quem vocês colocam lá no poder decide se alguém que entra no Uber pra te matar por causa de um celular tem que ser afastado da sociedade ou não. Tem que ficar muito preso ou não. Tem gente que te prejudica de propósito. Promete escalar 3x4, não vai discutir o projeto de lei no dia que tem que discutir, vai contra endurecimento de penas para feminicídio, e vocês estão aí lambendo porque vocês acham isso legal. Acho que a pessoa é pop. A pessoa que foi no podcast não sabia nem o que já tinha feito de lei. É o trabalho dela, ela não sabia o que ela tinha feito. Cuidado, pessoal. Cuidado. Um beijo para vocês, até a próxima.